Você sabia que crianças que aprendem sobre dinheiro antes dos 7 anos têm até 3 vezes mais chances de crescer com uma relação saudável com ele? Parece difícil de acreditar, né? Ainda mais porque a maioria dos pais só começa a falar de dinheiro quando o filho já quer um celular novo ou está pedindo dinheiro todo dia. Mas e se eu te disser que você pode começar hoje, sem aulas chatas, sem sermões, e sim com brincadeiras divertidas que ensinam responsabilidade, escolhas inteligentes e até inteligência emocional? Será que estamos esperando muito tempo para ensinar nossas crianças sobre o futuro que elas merecem? Porque aqui vai uma verdade que poucos falam. Não é o dinheiro que define o futuro do filho, mas os valores que ele carrega desde cedo. E o mais incrível, tudo isso pode começar com um simples jogo de faz de conta no tapete da sala. Ficou curioso? Então segura essa ideia, porque agora eu vou te mostrar 5 brincadeiras simples que qualquer pai, mãe ou educador pode aplicar em casa ou na escola, que transformam brincar e aprender em uma poderosa ferramenta de formação de valores e responsabilidade financeira. E a primeira delas é tão fácil que você pode começar ainda hoje à noite. Vamos lá? Então deixa a música suave e animada na transição. 1 a 2h30, porque brincar para aprender. O cérebro da criança não foi feito para aulas longas, regras chatas ou palestras sobre responsabilidade. Ele foi feito para explorar, errar, imitar e, principalmente, brincar. E é exatamente nesse momento de brincadeira que a aprendizagem mais profunda acontece, muitas vezes sem a criança nem perceber. Sabia que, segundo a Harvard Graduate School of Education, até os 6 anos, 90% do aprendizado infantil é feito por experiências práticas e lúdicas. Isso quer dizer que, quando seu filho brinca de loja, de banco, de escolinha, ele não está só se divertindo. Ele está moldando hábitos, valores e até sua futura inteligência emocional com o dinheiro. E aqui vai um pulo no pensamento. Se o brincar é tão poderoso, por que a gente insiste em ensinar coisas tão importantes com métodos tão sérios? A verdade é que finanças, responsabilidade e prosperidade não precisam ser temas pesados. Podem ser leves, divertidos e, acima de tudo, humanos. Aliás, prosperidade nem é só sobre ter mais dinheiro. É sobre saber usar o que se tem com propósito, equilíbrio, consciência. E isso, meu amigo, começa com uma simples escolha: parar de esperar e começar a brincar com propósito. E falando em escolhas, você já imaginou que um mercadinho de brinquedo pode ensinar mais sobre orçamento do que uma planilha no Excel? Pois é, exatamente isso que a próxima brincadeira faz. E ela é tão simples que você pode montar com papel, caneta e umas caixinhas vazias. Vamos para a próxima? Pega aquela caixa de cereal vazia, um rolo de papel toalha e uns brinquedos espalhados pelo chão. Pronto! Você já tem o estoque do seu mini mercado da família. É sério, não precisa de material caro. Só um pouco de criatividade e vontade de transformar a sala em uma aula de economia disfarçada de brincadeira. Colhe etiquetas com preços fictícios. R$ 5 para o carrinho, R$ 3 para a boneca, R$ 10 para o refrigerante mágico. Dê para o seu filho uma quantia fixa de dinheiro de brincadeira. Digamos, 20 moedas de mentirinha. E aí vem a pergunta que muda tudo. Com esse dinheiro, o que você vai levar para casa? Aqui a mágica acontece. Ele vai querer levar tudo, mas não pode. E nesse não pode mora uma das lições mais poderosas da vida: orçamento. Ele vai aprender na prática que escolher um brinquedo caro pode deixá-lo sem grana para o lanche. Que gastar tudo de uma vez traz uma alegria rápida, mas depois vem o vazio. E isso, meu amigo, é educação financeira no modo real, sem gritaria, sem moralização, só experiência. E sabe o mais bonito? Essa brincadeira trabalha muito mais do que números. Ela toca em inteligência emocional, lidar com a frustração de não levar tudo, em formação de valores, priorizar o necessário ou esperar por algo maior, em responsabilidade, entender que cada escolha tem uma consequência. E falando em consequência, você acha que dá para levar essa ideia além do mercado? E se em vez de só comprar,
seu filho pudesse ganhar esse dinheiro fazendo algo útil em casa. Pois é exatamente isso que a próxima brincadeira propõe. E ela transforma tarefas chatas em missões épicas com recompensa. Vamos nessa? Imagina seu filho correndo para arrumar o quarto, não porque você gritou, mas porque ele quer completar a Missão Limpeza Ninja e ganhar 5 moedas de ouro. De brinquedo, claro. Parece sonho? Pois acontece. E tudo começa quando você troca a palavra dever por missão. Porque no mundo da criança, heróis não fazem tarefas. Eles cumprem missões. Monte um quadro simples. Missões da semana. Cada tarefa vira um desafio épico. Missão organizar o reino dos brinquedos. Recompensa, 3 moedas. Missão escovar os dentes com força total. Recompensa, 1 moeda. Missão ajudar a guardar as compras. Recompensa, 5 moedas bônus. E aqui está o segredo. O dinheiro simbólico ou real não é suborno. É um espelho do mundo real. Você trabalha, recebe, decide o que fazer com o que ganhou. Ela faz o mesmo. Estudos do Instituto Ayrton Senna mostram que crianças que têm pequenas responsabilidades desde cedo desenvolvem maior autoestima, autonomia e senso de propósito. Mas o mais forte não é o ganhar, é o processo. É ela decidir se vai gastar as moedas hoje num brigadeiro ou poupar para um brinquedo maior. É ela sentindo no peito o orgulho de dizer: eu fiz isso com meu dinheiro. E falando em poupar, será que dá para transformar essa ideia num sistema divertido? Quase como um banco de verdade? Claro que dá. E é exatamente isso que a próxima brincadeira faz. Com cofrinhos mágicos, divisões inteligentes e uma lição que vai muito além das finanças. Vamos abrir as portas do Banco da Família? Pega 3 potes simples ou um caderninho dividido em 3 partes e rotule: poupar, gastar, doar. Pronto! Você acabou de abrir o Banco da Família com seu filho como gerente-chefe. Toda vez que ele receber dinheiro, seja mesada, presente de aniversário ou recompensa das missões, ele vai separar em partes. Exemplo: R$ 10 viram 5 para gastar, 3 para poupar, 2 para doar. Simples, visual, poderoso. Aqui ele aprende o que muitos adultos ainda não entenderam. Dinheiro precisa ter destino, não é só ganhar, é decidir com consciência. E cada pote conta uma história. O de gastar ensina escolhas imediatas. O de poupar ensina paciência e metas, tipo, quero esse robô em 10 semanas. E o de doar, esse é o mais profundo. Ensina empatia, generosidade e o prazer de ajudar. Sabia que crianças que praticam o ato de doar desde cedo desenvolvem níveis mais altos de inteligência emocional e bem-estar? É o que mostra uma pesquisa da Universidade de Cambridge. O hábito de compartilhar fortalece a conexão social e reduz a ansiedade por consumo. Mas o mais lindo é ver a transformação no olhar da criança. Quando ela vê o pote de poupança enchendo, sente o poder da constância. Quando escolhe para quem doar, sente o peso do valor. E quando gasta com consciência, sente o gostinho da liberdade responsável. E se a gente levasse essa ideia para um próximo nível? E se criássemos um jogo em que cada escolha, boa ou ruim, tem consequência real, como na vida adulta? Pois é exatamente isso que a próxima brincadeira faz. Uma versão infantil do jogo da vida, onde sorte, escolha e planejamento andam juntos. Vamos jogar? Pega uma cartolina, desenhe casas simples e crie um tabuleiro com caminhos coloridos. Chame de Trilha da Escolha ou Jornada do Herói Responsável. O nome já transforma o jogo em aventura. Cada casa tem uma consequência. Ajude o amigo no recreio. Ganhe uma moeda. Esqueceu de guardar o brinquedo? Pague 2 moedas para o conserto do caos. Poupou essa semana? Avance 2 casas. Doou seu brinquedo antigo? Ganhe o selo de generosidade. Use dados, peões feitos de EVA ou até bonequinhos de brinquedo. E a cada rodada, a criança vive uma mini-vida. Ganha, perde, poupa, doa, enfrenta imprevistos,
Esse jogo é como um simulador de futuro. Ele mostra, na prática, que cada escolha tem um preço, ou uma recompensa, que não adianta poupar tudo se nunca se diverte, nem gastar tudo se nunca se planeja. É finança emocional no modo infantil, onde o erro não é castigo, mas aprendizado. E onde a prosperidade é medida não só pelo que se tem, mas pelo que se constrói com sabedoria. Um estudo do Banco Mundial aponta que crianças expostas a jogos de simulação financeira desde cedo desenvolvem 37% mais habilidades de planejamento do que as que não tiveram esse estímulo. Ou seja, você não está só brincando, você está treinando o cérebro do seu filho para tomar decisões melhores no futuro. E falando em futuro, será que dá para ensinar o valor das coisas e do desapego de forma divertida? Claro que dá! E a próxima e última brincadeira é tão poderosa que mistura economia, reaproveitamento e até lição de vida. Vamos abrir a feirinha da criança? Imagina isso. Seu filho separa 5 brinquedos que não brinca mais. Coloca num estande no quintal ou na sala e vende por dinheiro de brincadeira. E do outro lado, tem um coleguinha disposto a trocar suas moedas por aquele carrinho que já não usa. É a feirinha da criança. Um evento simples, mas cheio de significado. Porque ali, naquele pequeno comércio caseiro, acontece uma revolução. A criança entende que as coisas têm valor, mas não precisam ser eternas. Ela aprende a negociar. Posso dar 8 moedas? Mas ele está usado. Posso dar 5? E se eu trocar por esse boneco aqui? É economia real, com emoção real. E de quebra, ela pratica desapego, uma das habilidades mais raras e preciosas no mundo de consumo em que vivemos. Sabia que, segundo especialistas em desenvolvimento infantil, crianças que participam de trocas e feiras domésticas desenvolvem mais cedo o senso de valor real das coisas? Elas param de ver o brinquedo como coisa descartável e começam a enxergar como recurso que pode circular, ser reaproveitado, ter uma nova vida. E tem mais. Essa brincadeira fortalece laços sociais, estimula a comunicação e até ensina empatia. Porque quando ela vê o amigo feliz com o seu brinquedo velho, sente algo poderoso, o prazer de dar sentido ao que não tem sentido para ela. E agora, depois de todas essas brincadeiras, você deve estar se perguntando: tá, tudo bonito, mas como eu coloco isso em prática sem virar professor de economia em casa? Pois é exatamente isso que vamos ver agora, com dicas rápidas, realistas e cheias de coração, para você começar sem pressão, mas com propósito. Vamos juntos? Comece pequeno. Você não precisa montar um banco completo ou um mercado temático todo dia. Às vezes, basta uma única brincadeira por semana para começar a plantar a semente da responsabilidade financeira e emocional. E lembre-se, você é o maior exemplo. Se seu filho estiver comprando por impulso, reclamando de dinheiro ou evitando conversas sobre contas, ele vai copiar isso. Não o que você diz, mas o que você faz. Então, mostre com atitudes. Hoje eu vou poupar para aquele passeio. Ou, decidi doar esse casaco velho porque ainda serve para alguém. Pequenos gestos viram grandes lições. Evite o sim automático. Comprar tudo que a criança pede pode parecer amor, mas na verdade ensina dependência, não prosperidade. Troque o não por um vamos planejar. Quer esse brinquedo? Vamos ver quanto custa e quanto tempo vai levar para poupar. E quando ela conseguir, celebre. Não com festa, mas com presença. Você conseguiu, fez escolhas inteligentes. Que orgulho!
Essa frase, dita com olhos nos olhos, vale mais que qualquer presente. E não se cobre perfeição. Errar faz parte. Se você exagerou nas compras, diga: "Mãe, comprou demais essa semana. Vou repensar." Isso não enfraquece sua autoridade, e sim fortalece sua humanidade. E agora, antes de encerrarmos, quero te deixar como uma ideia que vai além do dinheiro. Educar para a prosperidade é, na verdade, educar para a liberdade. Liberdade de escolher, de errar e de crescer com valores firmes e coração aberto, e é exatamente isso que vamos reforçar agora, numa conclusão inspiradora que vai tocar no emocional e mover a ação? Vamos fechar com tudo? Educar para a responsabilidade e prosperidade não é sobre criar filhos ricos. É sobre criar filhos conscientes, equilibrados e preparados para o mundo real. Filhos que sabem que dinheiro não compra felicidade, mas que, com sabedoria, pode abrir portas. Que entendem que esforço gera resultado. Que valorizam o que têm, mas não têm medo de doar. Que brincam, aprendem e crescem com valores que não se apagam como o tempo. E o mais incrível, Tudo isso comece com uma única brincadeira. Não precisa de curso, material caro, perfeição. Só precisa de vontade de começar. Então me diz, qual dessas 5 brincadeiras você vai experimentar com seu filho ou aluno esta semana? Escreve nos comentários. Vou tentar o mini mercado. Vamos montar o banco da família. Ou a feirinha vai rolar no próximo sábado. Quero saber da sua jornada, porque cada pequena escolha que você faz hoje planta um futuro muito maior amanhã. E se você acredita que brincar e aprender é o melhor jeito de formar pessoas melhores, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pais e educadores que precisam ouvir isso. E se inscreva no canal. Ative o sininho, porque toda semana trazemos ideias práticas para quem quer educar com coração, propósito e um toque de criatividade. Porque, no fim das contas, o futuro do filho não se constrói com pressa, mas com presença. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem brinca com propósito, educa para a vida.